Quantos entendem que Deus fala por meio da palavra? A sua palavra é poderosa, eficaz, mais cortante que espada de 2 gumes. Ela penetra no profundo da sua alma. Tem o poder de impactar a sua vida, de transformar, de mudar a sua história. Se você crê nisso, se você receber a palavra de Deus. Amém? Nós estamos encerrando hoje a nossa série de mensagens sobre fé. Tenho aprendido muito nesses últimos dias. A minha fé tem crescido. Não sei se tem mais alguém comigo que a fé tem... O nível de fé está subindo, amém? De glória em glória. E hoje nós vamos encerrar com chave de ouro essas mensagens de fé. Abra sua Bíblia comigo em Hebreus, capítulo 11, e hoje nós vamos falar do verso 31. Hebreus, capítulo 11, verso 31. Eu vou tentar ser breve, nós queremos celebrar a Santa Ceia, dia especial. Então, portanto, fica ligado aí, para você não perder o raciocínio, para você não perder o que Deus está falando com você nessa noite. Hebreus 11, verso 31. Todo mundo achou? Fala amém. Isso, eu gosto de gente afiado. Pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Pela fé, uma prostituta chamada Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Amém? Deixa eu levar você um pouquinho dentro dessa história. O povo de Deus, eles saíram do Egito, em direção à terra prometida, e você vê lá em Êxodos quantas coisas Deus fez, né, livramentos, provisão, e finalmente, com Josué, eles chegam próximo ao Rio Jordão, para atravessar e começar a tomar posse da terra prometida, da terra que emana leite e mel que Deus havia prometido. Então Josué, ele envia 2 espiões para a terra prometida, que era a cidade de Jericó, é a primeira cidade que eles encontrariam, que eles precisariam vencer, uma cidade fortificada. Você que esteve aqui na semana passada, você viu a queda das muralhas de Jericó, amém? Tem alguém que esteve aqui semana passada? Então, antes que caísse essas muralhas, antes que acontecesse tudo o que aconteceu, Josué manda 2 espiões a Jericó, para espionar aquele lugar, para espionar aquela cidade. E os espiões, enviados por Josué, chegam a uma casa de uma mulher, e essa mulher se chamava Raabe, e ela era uma prostituta. Eles poderiam ter entrado em qualquer outro lugar, mas Deus enviou aqueles homens à casa de uma mulher que estava marcada por aquilo que ela vivia, por aquilo que ela fazia. Uma mulher, podemos dizer que condenada à destruição, condenada à perdição eterna, uma mulher que era prostituta, uma mulher marginalizada pela sociedade. Se hoje uma prostituta não é bem vista, imagina naquela época. É uma mulher que era desprezada por aqueles que cercavam ela. Eu não sei se tem alguém nessa condição aqui, mas o histórico de Raabe não é nada legal. O adjetivo de Raabe não era nada comum e não era nada legal. Ela tinha tudo para ser uma pessoa que deu tudo errado. Uma pessoa que estava condenada a sofrer até a sua morte. O desprezo das pessoas, talvez da própria família, a vergonha, a humilhação, porque é assim que uma prostituta se encontra. Presa àquela atitude que ela tinha. E muitas vezes isso acontecia de forma involuntária. Naquele tempo, não estou dizendo que é o caso dela, não sei, mas naquele tempo era comum as pessoas entregarem as suas filhas para a prostituição cultual que acontecia naquele lugar, na cidade de Jericó. As crianças, meninos eram entregues a um ritual, de prostituição, faziam as crianças se prostituírem, as mulheres se prostituírem, como algo religioso. E a pessoa caía naquela condição, às vezes até involuntário.
Então, o histórico dela era algo muito ruim. Ela estava aprisionada ao seu destino de destruição, destino. Eu não sei se tem alguém, você conhece alguém, ou talvez tenha alguém assim, que você chegou a um ponto da sua vida, você pensou, poxa, minha vida é uma tragédia, deu tudo errado. Eu sou uma pessoa que está condenada à destruição. Eu já conversei com pessoas assim, que pensam que você conversa com ela, ela não olha sequer nos seus olhos, porque está tão destruída dentro da sua condição, está tão aprisionada dentro da sua situação, e não vê saída de forma alguma, e pensa que o seu destino é morrer daquele jeito. Talvez eu estou falando com alguém aqui que tinha tudo para dar errado. Talvez eu estou falando com algum tipo de Raabe aqui, não no sentido da prostituição, mas que tinha tudo para dar errado, que ninguém deu crédito, que ninguém acreditava, nem ela mesma acreditava. Talvez você venha de um histórico de tragédia, um histórico de maldição. Mas os homens de Deus encontraram aquela mulher. Deus, através daqueles homens, encontrou aquela mulher. O que eu aprendo com isso, como a gente estava cantando aqui agora, como é grande o amor de Deus. Como é precioso o amor de Deus. Ele poderia ter encontrado qualquer pessoa naquela cidade, mas ele escolheu encontrar aquela mulher, ele escolheu mudar a vida daquela mulher. E isso não foi por acaso. Você vai entender por que os homens de Deus entraram na casa daquela mulher. Abra sua Bíblia comigo em Josué, no capítulo 2. Vamos lá rapidamente, Josué, capítulo 2, verso 10 e 11. Você vai entender o que eu estou falando. Josué, capítulo 2, verso 10. Acharam? Amém? Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho. Olha essa conversa de Raabe com os espiões. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os dois reis amorreus que aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente em Jericó, e por causa de vocês, todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, disse ela, é Deus em cima nos céus e embaixo da terra. Olha as palavras de fé dessa mulher. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Essa mulher teve uma atitude que ninguém mais naquela cidade teve. Ela reconheceu que o Deus dos hebreus, o Deus dos israelitas, era Deus nos céus e Deus na terra, que Ele era o Todo-Poderoso. Isso fez a diferença na vida daquela mulher. Coloca no seu ponto número 1. Ela teve fé. Ela teve fé. Então aqui a gente vê como a fé pode transformar a vida de uma pessoa. Uma mulher que estava condenada à destruição, junto com Jericó, mas porque ela teve fé, Deus mudou a sua história. Se Deus mudou a história de uma prostituta que estava perdida, Deus pode mudar a minha e a sua história também. Se Deus encontrou Raabe naquela condição, Deus ele pode encontrar você em qualquer condição que seja que você esteja. Se Deus mudou a história dessa mulher, Ele pode mudar a minha e a sua história. Basta nós termos fé. Pois o seu Deus, disse ela, é Deus nos céus e na terra. Eu não sei o seu histórico, querido. Muitas vezes a gente, por causa das nossas condições, eu sou de família humilde, eu sou de família pobre, e isso quer dizer que eu vou ter que ser pobre o resto da minha vida, que eu vou ter que ser miserável o resto da minha vida. Muitas vezes a gente se vitimaliza, é isso? Vitimiza, desculpa. Estou agarrando aqui. Muitas pessoas se vitimizam, sabe? Porque o histórico é ruim, não é favorável. E por causa disso se tornam prisioneiros das suas condições. Porque você vem de um histórico de desgraça, não quer dizer que você também tem que viver a desgraça. Porque você vem de um histórico de uma família que todo mundo morre de câncer, e você não precisa morrer de câncer. Deus, Ele mudou a história daquela prostituta, Ele muda a sua história também.
Se você vem de um ciclo de maldição, onde todos são viciados, onde todos se prostituem, você não precisa continuar nesse ciclo de maldição. Você pode quebrar a sua maldição. Você pode quebrar a maldição da sua família. Você pode permitir Deus mudar a sua história. Basta você ter fé. A fé daquela mulher mudou a sua história. A fé daquela mulher a levou a lugares grandes, a lugares altos. Aquela mulher, ela não apenas teve a sua vida salva, mas a sua família também foi salva. Os espiões disseram: coloque todos a sua família dentro da sua casa, porque eles estarão seguros ali, nós vamos libertar você e a sua família. Isso é promessa de Deus. Eu não sei se tem alguém que já desistiu do membro da sua família, mas a palavra diz: creia no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Não desista dos seus. Por causa da fé dessa mulher, a sua família foi salva. Por causa da sua fé, ela salvou todos os seus. A sua fé vai fazer a diferença no seu lar. A sua fé vai fazer a diferença na sua família. Muitas pessoas serão alcançadas por causa da sua fé. A sua fé não vai mudar apenas a sua história, mas vai mudar a história daqueles que te cercam. Tem alguém entendendo o que eu estou dizendo? A fé de Raabe fez Deus escrever uma nova história na sua vida. Uma nova história na vida de Raabe. Mesmo com a vida toda errada. Mesmo estando longe de Deus, ela decidiu crer. E Deus mudou a sua história. Eu não sei o que você está vivendo hoje. Uma coisa eu sei. Se você ter fé, se agarrar em Deus, Ele pode mudar a sua história. Amém? Ele pode quebrar o ciclo de maldição. Ele pode quebrar o histórico ruim que você vem dele. Amém? Não continue na mesma desgraça, não continue na mesma tragédia, não continue no mesmo ciclo. Deus, Ele vai mudar a sua história se você tiver fé. Raabe, de prostituta, a mulher de Salmão, que gerou, que foi a linhagem de Davi e que saiu na genealogia de Jesus. Olha o que se tornou essa mulher prostituta. Porque ela teve fé. Estamos aqui nós falando dela na Bíblia. E olha que o histórico dela não era legal. Mas Deus mudou a sua história. Amém? Vamos lá, o texto continua dizendo agora. Josué capítulo 2, verso 15 e 16. Então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa em que morava fazia parte do muro da cidade. E lhes disse: vão para aquela montanha para que os perseguidores não os encontrem. Escondam-se lá por 3 dias até que eles voltem. Depois poderão seguir o seu caminho. Coloca no seu ponto número 2. Ela agiu por fé. Ela teve fé e agiu por fé. Ela teve fé e agiu por fé. Isso é essencial se nós queremos que Deus escreva uma nova história na nossa vida. Isso é de extrema importância, porque tem muita gente que tem fé, tem muita gente que quer que Deus mude a sua história. Tem muitas pessoas que querem quebrar o ciclo de maldição e começar uma nova história escrita pelos dedos de Deus. Mas eles não agem. A gente precisa dar o passo. A gente precisa avançar em fé. Ela agiu, querido, porque acreditou. Ela agiu por fé. Essa mulher, quantos entendem que ela poderia ter sido morta? Se o rei descobre que ela tinha escondido os espiões que estavam projetando destruir aquela cidade, ela teria sido morta. Mas ela escondeu os espiões. Ela arriscou tudo. Eu não sei se você quer que Deus mude a sua história, mas você está disposto a arriscar? Você está disposto a dar um passo de fé? Eu tenho certeza que tem pessoas aqui que são travadas porque nunca deram um passo de fé. Até creem, estão no primeiro ponto, mas não conseguem passar o segundo. Não conseguem avançar em fé. Não conseguem agir por fé. Precisamos avançar, precisamos agir, precisamos arriscar. Precisamos pagar para ver, querido. Não é ver para agir, é agir para ver o milagre. Então não fique travado esperando. Eu creio em Deus, eu creio que Deus vai mudar a minha história. Parado? Vai ficar de braço cruzado esperando Deus fazer por você? Não, precisamos
agir. Precisamos fazer como Raabe. Porque ela creu, ela arriscou e escondeu os homens de Deus, crendo que Deus honraria, que ela seria salva e a sua família seria salva. E Deus honrou essa mulher. Talvez tem pessoas aqui travadas. Talvez tem pessoas aqui de braço cruzado, esperando Deus agir. Fala para alguém, você precisa dar um passo de fé. Tem que dar um passo de fé. Deus trabalha quando a gente move. Deus trabalha quando a gente começa a se mover em fé. É a fé que move o coração de Deus. Não é a sua necessidade, eu disse isso outro dia. É a sua fé que vai mover os céus em seu favor. Amém? Teve um ponto na minha vida que eu precisei tomar uma atitude de fé. Quando eu conheci Jesus, eu me apaixonei por Jesus e eu falei, poxa, é isso que eu quero viver. Eu quero estar na igreja, eu quero estar nas células, eu quero participar de tudo possível. Se tiver 7 eventos na igreja, eu quero estar nos 7. Só que eu tinha um trabalho que não me permitia fazer isso. Eu precisava de dar um passo de fé. Eu precisava, para que Deus mudasse a minha história, eu precisava agir. E eu agi por fé. Eu deixei o trabalho que me impedia de estar na igreja. Loucura para alguns? É. Mas o meu trabalho não me permitia cultuar. Eu trabalhava de domingo a domingo. Como eu ia adorar a Deus? Mas você vai adorar a Deus e vai deixar de trabalhar? Vai morrer de fome? Como é isso? Mas eu preciso dar um passo de fé. Eu preciso crer que Deus vai me honrar. Eu não estou deixando esse trabalho por coisa qualquer. Eu creio que Deus vai me dar um trabalho onde eu possa ter condições de cultuá-lo, de buscar a sua presença, para que Ele mude a minha história. Se você deseja que Deus mude a sua história, querido, você precisa se mover em fé. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo com você nessa noite. Eu estou profetizando para alguém aqui que está parado, que está estancado, está travado no meio da sua Jericó. Precisa dar o passo de fé. Precisa se mover. Não adianta falar que crê e ficar parado. Quem crê age, amém? Quem crê se move, amém? Glória a Deus. Vamos dar continuidade. Josué 6:22, no ponto número 3. Josué disse aos 2 homens que tinham espionado a terra: entrem na casa da prostituta e tirem-me de lá, com todos os seus parentes, conforme o juramento que fizemos a ela. Então os jovens que tinham espionado a terra entraram e trouxeram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos os seus parentes. Tiraram de lá todos da sua família e os deixaram no local fora do acampamento de Israel. Entraram na casa da prostituta e tiraram-na de lá com todos os seus parentes. Coloca no seu ponto número 3. Ela foi, porque ela teve fé, ela foi recompensada. Ela foi recompensada pela fé. Os que agem por fé recebem recompensa. Hebreus 11:6 diz que todos que se aproximam de Deus com fé recebem recompensa. Deus, Ele tem um galardão, Ele tem recompensa para aqueles que agem com fé. Mas a gente precisa agir. Mas a gente precisa se mover. Moisés precisou atravessar o mar para ver a derrota dos inimigos. Quantos lembram disso? Moisés teve que atravessar o Mar Vermelho para ver o exército de Faraó morrer afogado no mar, os seus inimigos. Davi teve que enfrentar o Golias. Abraão teve que deixar tudo e caminhar rumo ao desconhecido. Noé teve que construir uma arca no meio do improvável. Raabe teve que esconder os espiões para ver Deus livrá-la da morte, para ver Deus mudar a sua história. Eu não sei se você está entendendo nessa noite, querido. Deus, Ele quer mudar a nossa história. Se teve jeito para Raabe, tem jeito para mim, tem jeito para você. Não importa a condição que você esteja vivendo, não importa as circunstâncias que você se encontra nela. Não importa o seu histórico, o seu passado, de onde você veio, o que você passou. Talvez você está preso ao seu passado, ao seu histórico de tragédia. Talvez você ainda está amarrado às tragédias que você passou durante a sua vida.
Talvez você não consegue sair disso, não consegue romper, mas Deus, Ele está te encontrando para mudar a sua história. Deus, Ele viu o coração de fé daquela mulher e mandou aqueles espiões à sua casa. E por causa disso, aquela mulher foi salva, a sua família foi salva. Essa mulher se casou com Salmão, que era um príncipe. Se tornou parte da genealogia de Jesus. Você consegue entender o quão profundo é isso? Uma mulher desprezada por todos, condenada à destruição, agora fazendo parte da família real. Porque é isso que Deus quer fazer conosco. Deus quer nos dar um lugar de honra. Tudo que nós precisamos, tudo que Ele exige de nós é fé e ação pela fé. Não podemos cruzar o braço diante das dificuldades, não podemos ficar presos àquilo que nós sofremos no passado, passou. Deus pode escrever uma nova história, querido. Eu não estou condenado a viver a mesma história dos meus familiares, daquilo que eu passei. Talvez eu esteja falando com pessoas que tiveram uma infância difícil aqui. Talvez muitos olharam para você e disseram, você não vai dar em nada. Esse aí, coitado, não vai dar em nada. Olha o histórico dele, olha a família dele. Mas eu conheço pessoas que saíram com um histórico bem ruim. E Deus os colocou em cima. Porque acreditaram. Nós precisamos acreditar, querido. Precisamos ter fé. Fique de pé no seu lugar. Nós precisamos celebrar a Santa Ceia. Aproveita que você está levantando e fala com alguém. Deus quer mudar a sua história. Fala com as 2 ou 3. Deus quer mudar a sua história. Deus encontrou a Raabe e vai encontrar você também. Esse é um lugar propício para o encontro com Deus. Se você quer se encontrar com Deus, você está no lugar certo. Se você quer ter esse encontro com Deus nessa noite, o mesmo encontro que Deus teve com Raabe, você está no lugar certo. É um momento de encontro com Deus. Nós vamos celebrar a Santa Ceia. É momento de se encontrar com Deus e permitir que Deus mude a sua história. Você precisa sair desse ciclo de maldição, querido. Você não pode sair nessa noite daqui, dentro do mesmo ciclo de maldição. Você precisa ser liberto. Você precisa respirar novos ares. Deus vai mudar a sua história nessa noite. Se você crê, Deus vai mudar a sua história. Estou achando que tem ninguém crendo aqui. Eu vou repetir porque eu acho que alguns... Eu estou dizendo, eu estou profetizando para você que Deus mudará a sua história nessa noite. Hoje é noite de encontro com Deus. Tudo que você precisa é ter fé. Aquela mulher em toda Jericó foi a única que teve fé. E foi a única que foi salva. Todos ouviram a notícia do Deus de Israel que estava destruindo tudo que vinha pelo seu caminho, que estava abrindo o mar. Mas ela foi a única em Jericó que resolveu entregar a sua vida, resolveu ter fé e crer e dizer, Deus é Deus nos céus e Deus na terra. E foi por causa disso que ela foi salva. Eu não sei se tem alguém aqui nessa noite que quer dar esse passo de fé, reconhecer Deus como Senhor e Salvador da sua vida, dizer para Ele, escreva uma nova história na minha vida. Esse é o momento de encontro com Ele. Se você precisa que Ele escreva uma nova história na sua vida, é agora o momento de recomeçar. É o momento de sair desse ciclo de maldição. Agora é o momento. Feche seus olhos onde você está, eu quero orar. Deus santo e poderoso, nós queremos sim, Senhor, ser achados por Ti como foi Raabe, Senhor. Encontre um coração com fé nessa noite, neste lugar, e muda a história, Senhor. Mude a história, Pai, em nome de Jesus. Nós estamos aqui para celebrar a Santa Ceia, Senhor, esse momento de comunhão contigo, Senhor, e com nossos irmãos, com a Tua igreja, Senhor. Momento perfeito para haver encontros com o Senhor. Momento perfeito, Senhor, para aqueles que ainda não tiveram encontro, se encontrem com o Senhor nessa noite e tenham a sua história mudada como foi com Raabe, Senhor. Nós consagramos esses elementos, ó Deus, que está nas nossas mãos, ó Deus, e queremos celebrar, glorificando o Teu nome, Te agradecendo por essa vitória na cruz, ó Pai. Traz a unidade do corpo da Tua igreja, Senhor. Nos faz um contigo, Pai. Nos faz um contigo, Jesus, como o Senhor é um com o Pai.
Faz isso por meio, enquanto nós celebramos essa Santa Ceia, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você vai receber o cálice, o pão. Você pega e espere para que nós celebremos juntos. Amém? Fique em espírito de oração, adore. Ah, pastor, eu não sou dessa igreja, eu posso participar? Pode, você não é da igreja Hope, mas você é da igreja de Jesus. Nós somos uma igreja, nós somos um corpo, temos um só Deus. Não perca essa oportunidade de ter um encontro com Deus nessa noite. Não converse, fique em espírito de oração, adore somente, espere para nós celebrarmos juntos. Eu sei que me amas, Senhor, eu sei que me amas, ó Deus, eu sei que me amas, Pai. Somos sua herança, Ele é nosso guarda. Seu olhar de graça nos atrai a redenção. Se a graça é o oceano, estamos afogando. Eu te adoro, Jesus. Senhor, Senhor, eterno, és apaixonado. Meu coração dispara e meu peito acelera. Não tem motivo pra ter ressentimento quando penso. Adore, igreja, adore, adore, adore. Me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Glória a Deus, glória a Deus. Todos receberam? 1 Coríntios 11, 23, olha só o que diz: pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: este é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Se você precisa de cura do seu corpo agora, Jesus, Ele deu cura. Pelas suas feridas nós fomos sarados, a palavra diz. Receba cura no seu corpo físico, na sua alma. Receba a cura nessa noite ao participar desse pão. Mas receba com fé, participe dele. Glorifique a Deus pela sua cura em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado. Eu recebo cura, Senhor.
cura a tua igreja, Deus. Libera cura neste lugar, ó Deus. Libera cura naqueles que precisam de cura nessa noite. Receba cura em nome de Jesus. Receba cura em nome de Jesus. Seja curado em nome de Jesus. Versículo 25 ainda, 1 Coríntios 11, 23 diz: da mesma forma, depois da ceia ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Jesus celebrou essa última Santa Ceia com os discípulos. Juntos participaram. E a ordem de Jesus foi: todas as vezes que vocês se reunirem no meu nome, façam isso em memória de mim. Até que um dia nós voltaremos a celebrar isso juntos no céu. Um momento de comunhão uns com os outros. É um momento de comunhão com Jesus, querido. Eu vou pedir que você vá até o seu irmão, troque o cálice com ele. Fala com ele assim: eu te amo, Jesus. Troque com ele. Fala: eu te amo em Cristo. Nós temos comunhão com Jesus. Diga: eu tenho comunhão com você em Cristo. Aleluias, aleluias, aleluias. Fala assim: Jesus, repete comigo: Jesus, eu te amo. Obrigado pelo teu sacrifício. Obrigado pela cruz. Obrigado pelo teu sangue derramado. Ele nos deu vida. Eu recebo a tua vida em nome de Jesus. Participe dele, glorifique a Deus. Glorifique. Glorifique, glorifique, glorifique. Não fique de boca fechada, glorifique, agradeça ao Senhor. Somos tua herança, Ele é o nosso galardão. O seu olhar de graça nos atrai a redenção. Já a graça é o oceano, estamos amor. E o céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimento quando penso Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Feche os seus olhos pela última vez. Nós vamos orar, encerrar. Depois do culto, vamos para a nossa sala VIP. Tem um momento de comunhão. Feche seus olhos pela última vez. Pai, nós queremos te agradecer por este culto. Te agradecer por tua palavra, Senhor. Deus, obrigado por mudar a história de alguns que estão aqui nessa noite. Eu sei que alguns aqui entregaram, Senhor, os seus caminhos a ti. Eu sei que alguns aqui, como Raabe, abriu as portas para que o Senhor entrasse, Senhor, e mudasse a história. E mudasse a história de maldição. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por nos amar assim, de maneira incondicional. Dá-nos uma semana, Pai, próspera. Dá-nos uma semana de portas abertas. Dá-nos uma semana de provisão, Senhor, de proteção. Guarda o teu povo, a tua igreja. Leva-nos de volta a nossos lares, Senhor, debaixo das tuas asas, Pai. Nós te louvamos, te bendizemos por tudo que tu és, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda fará. Louvado seja o teu nome. Teu é o reino, teu é o poder e a tua é a glória para todo o sempre. Aquele que crê e recebe diz amém. Graça e paz, Deus te abençoe.